Olá, boa noite. Meu nome é Pamela Jaque. Eu sou uma profissional do yoga e sigo a tradição do Shaivismo da Caxemira. Eu tô aqui hoje a pedido da Karen da TV Galáctica. Oi, Karen. Oi, Wagner. Um grande abraço para vocês. Espero que em breve vocês estejam aqui em Ubatuba fazendo uma nova visita para nós. E a Karen pediu para eu falar um pouquinho sobre meditação. Então, a prática de meditação é algo que a gente vê hoje em dia na internet, são nos blogs, nos portais, está em entrevistas na televisão, está dentro da faculdade, muita pesquisa sendo feita com base na meditação, já faz parte da medicina, da neurociência, da psicologia, muitas terapias alternativas também utilizando a meditação como uma ferramenta de cura. Mas o que é a meditação? Então vamos entender um pouquinho o que é a meditação na estrutura do yoga. O yoga é estruturado em 8 partes e 3 partes delas compreendem a meditação, que nós chamamos de Samyama. Samyama compreende Dharana, Dhyana e Samadhi. O que normalmente nós praticamos é Dharana, é a atenção unifocal. É quando o treino é manter a nossa atenção num único ponto sem se distrair. E a nossa mente, ela gera muitos pensamentos, né? São preocupações, tarefas, pensamentos do passado, questões internas também, sonhos, lembranças, criando o que a gente chama de ondulações mentais. Então, nós temos, imagine o nosso centro de atenção aqui, o que a gente escolheu, e a gente começa a observar esse ponto e a mente começa a criar uma série de ondulações mentais que vão afastando a gente do nosso ponto de observação. Quando a gente vai ver, a nossa mente está aqui e o nosso ponto de observação está aqui. Então, a meditação quer aproximar, o processo de dharana quer aproximar você a esse objeto que a gente escolheu para ser observado. Assim como num barco que tem a âncora, por isso muitas vezes a gente fala escolha a âncora. Então o barco está lá no mar, né? O vento, as ondas, a correnteza, eles tentam levar esse barco para uma outra direção. A âncora o que faz? É quando você escolhe o ponto onde você quer ficar. E a âncora fincada lá no fundo é que sustenta a embarcação naquele local onde foi escolhido. E ao meditar, nós podemos escolher uma âncora interna ou uma âncora externa. A âncora externa é quando, por exemplo, eu escolho observar a chama de uma vela, ou eu coloco uma música e vou levar toda a minha atenção para observar aquela música, ou uma âncora interna. Eu vou observar minha respiração, então o movimento do meu abdômen à medida que eu respiro, ou sentindo o ar que entra e que sai pelas narinas, ou os batimentos cardíacos. Aí você vai experimentar uma âncora e outra e ver qual é que você se identifica mais. Outra coisa importante no processo de Dharana é o desapego e o não julgamento. E isso em vários aspectos. Primeiro, muitas vezes no começo, com certeza, você vai se distrair muitas vezes. E muitas vezes você vai se distrair por um período que você nem sabe precisar quanto tempo você se distraiu com seus pensamentos. E aí vem aquele sentimento de cobrança. Ai, eu não estou conseguindo. Ai, porque não é assim. Ai, porque o meu vizinho está conseguindo e eu não estou conseguindo. E a gente de novo está entrando nesse círculo de pensamentos que estão gerando emoções, né? E que estão afastando você do objetivo que é desenvolver a sua prática de yoga. E o processo de yoga, ele é exatamente o contrário, é o desapego. É a gente aprender a aceitar a realidade como ela se apresenta. É a gente aprender a respeitar os nossos próprios limites, né? Os limites que estão aparecendo naquele momento. E se manter firme no propósito de se desenvolver naquela prática para que a gente possa alcançar uma nova situação num outro momento. Então, você se distraiu, você percebeu que se distraiu,
você já está no processo de Dharana. Esse instante, mesmo que for pequeno, entre o momento que você estava com foco na tua âncora e o momento em que você percebeu que você se distraiu, isso já é o processo de Dharana. E esse espaço de tempo ele vai aumentando à medida que a gente pratica. Ou seja, o espaço de tempo que a gente consegue manter a atenção até o momento da gente se distrair vai ficando maior. Ou seja, a gente consegue aumentar o nosso tempo de atenção naquele ponto. E sem julgamento. Então, eu simplesmente percebo que me distraí e retorno a atenção. E se o ego quiser falar isso tá certo, tá errado, tá bom, tá ruim, ó, você tá disposto a meditar? Então é o seguinte, isso faz parte do processo. Então você fala tchau pensamento, tchau emoções, retorna a tua atenção para o ponto de observação. E esse desapego também ocorre no objeto que a gente está observando, na âncora. Então, por exemplo, você pode estar ouvindo uma música e de repente um momento dessa música desagrada. Esse desagrada já é um julgamento. E ele vai acontecer. Às vezes a gente faz umas práticas de mindfulness aqui, de ouvir os sons ao redor. Aí a gente está aqui ouvindo o mar, os passarinhos, e de repente passa um carro tocando a buzina, é gente falando alto, é alguém batendo martelo no conjunto do lado. Então, isso vai criar o quê? Uma tensão interna. O que eu faço nesse momento? Relaxo. Melhor ainda, se for alguém batendo martelo no teu vizinho, comece a observar o som do bater do martelo. Isso é incrível, porque você começa a trabalhar esse desapego, esse julgamento. Se você tivesse que descrever para alguém como é que é o som, você tivesse que escrever lá uma mensagem no WhatsApp, como é que é o som de um martelo batendo na parede, como é que você descreveria? Você tem que observar nas nuances, como é que é esse som? É mais agudo? É mais grave? Como é que o som se propaga, né? Às vezes, por exemplo, um carro passando na rua, você sente a nuance de som do carro vindo, como o som vai mudando até o carro ir embora. Tanto que mesmo que você não esteja olhando o carro, você sabe de onde ele está vindo e para onde ele está indo. Só que a gente processa isso tão rápido que a gente nem percebe tudo o que está acontecendo na propagação desse som para a gente poder discernir dessa forma. E essa observação que a gente tem com a âncora é que vai criando essa intimidade, que faz parte do processo da meditação. A respiração, por exemplo, a gente nunca tem uma respiração igual a outra, né? Então a gente respira, a gente vai percebendo, nossa, como é que esse ar entra, como é que ele passa por dentro de mim, como é que está acontecendo aqui no meu abdômen, na minha musculatura, nas minhas estruturas esqueléticas, qual é o som da respiração? À medida que vai prolongando o tempo em que a gente observa aquele objeto sem se distrair, a gente vai criando uma intimidade com ele. A gente vai conhecendo ele mais profundamente, a gente começa a entrar em contato mais próximo do que é a essência daquilo que a gente observa. Só que a meditação ele também traz muitos outros benefícios, que principalmente a área da saúde coloca, porque em todos esses processos vai entrar junto um processo de autoconhecimento, vai ter um processo de equilíbrio do sistema nervoso, das emoções, que aqui a gente poderia estar fazendo um vídeo de horas para estar conversando sobre isso. Mas a minha ideia com esse vídeo é que vocês entendessem qual é o processo da meditação, o que vocês devem fazer. O restante, ele é um sintoma, né? Então tem os sintomas da meditação, é que nem quando a gente está gripado, o sintoma é a gente espirra, dá febre, dói o corpo. Então o sintoma da meditação são esses, a gente dorme, tem um sono mais tranquilo, mais renovador, a gente passa a ter uma outra percepção do mundo ao nosso redor, uma percepção mais clara, mais desapegada, então a gente passa a ter
gerar emoções mais positivas dentro da gente, vai restaurando a saúde, aumentando a vitalidade, trazendo mais clareza sobre o nosso propósito de vida, sobre aquilo que a gente veio fazer aqui, né? E dando mais direcionamento para a nossa vida, para a gente ir em direção a esse propósito e despertar esse sentimento de plenitude. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem postar ali onde a Karen vai postar o vídeo. Eu vou deixar aqui embaixo também a minha página no Facebook. Estou começando um trabalho aqui em Ubatuba, com as aulas de yoga, com cursos de filosofia yogi, filosofia Shaiva, algumas experiências também de yoga aqui no mar, nessa belíssima região de Ubatuba. Então, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo através do Messenger. Se puderem dar uma curtidinha na minha página para ajudar a divulgar o trabalho, eu agradeço. Um ótimo dia, uma ótima noite para vocês. Om Namah Shivaya. Namastê.